Nós estamos começando mais uma série de mensagens que eu senti a necessidade, senti fortemente de Deus para a gente trabalhar esse tema. Nós temos trabalhado próximo de muitas pessoas por meio de grupos de discipulado, microgrupos de discipulado, e nesses encontros nós temos notado a necessidade de trabalharmos um pouco melhor as disciplinas espirituais. Nós temos notado a dificuldade de muitos crentes, às vezes até líderes da igreja, de serem mais regrados nas suas disciplinas espirituais. E quando eu falo disciplinas espirituais, eu estou falando de vida de oração, meditação, leitura da palavra, jejum. Essas são as disciplinas internas, tem as disciplinas externas, as disciplinas comunitárias também. Eu vou falar um pouco melhor. E eu, há um tempo atrás, li esse livro aqui, chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Não sei se você já teve acesso a essa literatura. Caso não tenha acesso, já anota aí. Sei que você veio com o seu caderninho para anotar tudo. Então anota, esse é um livro maravilhoso. E se você tiver condições de ter aí na sua casa, realmente vai te ajudar bastante. Porque ele vai falar exatamente da importância de nós termos disciplina, de nós termos a nossa vida regrada, com hábitos saudáveis, para que a gente possa crescer. Lembra que nós falamos aqui do segundo C, que é o crescer. Para que a gente cresça, para que a gente desenvolva, para que a gente avance, nós precisamos ser bem alimentados. E nós somos alimentados por meio da palavra do Senhor. Agora, se a gente não tem disciplina para ser abençoado e ministrado pela palavra, como é que a gente vai avançar? Eu li hoje na escola dominical, na nossa formatura, um texto, está lá em Hebreus 5, 12 a 14, só anota, eu vou passar bem rapidinho por esse texto, mas esse texto vai falar de uma condição de alguém que é criança espiritualmente e de alguém que está mais maduro na fé. Olha o que ele diz: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, você pode repetir comigo essa palavra aqui? Essas palavras? Exercício constante, vamos lá? Exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Para que a gente cresça, para que a gente encontre maturidade, para que a gente deixe de ser criança, recebendo alimento, leite, para que a gente se torne adulto, recebendo alimento sólido, nós precisamos avançar, crescer. Como? Exercício constante. Um atleta, para ser bem sucedido numa Olimpíada, numa competição, ele precisa ser disciplinado, sim ou não? Ter horário para treinar, horário para acordar, ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa ter extrema disciplina para que ele possa avançar e crescer. E você precisa entender que a vida espiritual não é diferente. Se você deseja avançar na sua vida espiritual, você precisa ser alguém disciplinado. Você precisa ter bons hábitos espirituais para que você cresça por meio de exercício constante. Mas nós vivemos um tempo muito acelerado, você vai concordar comigo. Nós vivemos um tempo em que tudo é rápido demais, muitas informações nós recebemos todos os dias, todo mundo quer a nossa atenção, é informação na televisão, na internet, nas redes sociais, no outdoor, todo mundo, e agora na época de campanha, né? Nossa, todo mundo quer falar com a gente, todo mundo quer chamar a nossa atenção, e você vai ali no Instagram, você vai uma pesquisa para comprar um tênis lá no Google, depois começa a aparecer um monte de coisa para você nem sabe de onde veio aquilo, está todo mundo querendo falar e chamar a sua atenção. E nós terminamos o dia cansados, olhamos para o relógio falando: meu Deus, 11 horas da noite, 10 horas da noite, eu não fiz tantas coisas que eu precisava fazer. Quem já teve essa sensação? De terminar o dia e falar assim: Jesus amado, me dá mais 24 horas, porque essas aqui não foram suficientes. E queridos, é importante a gente entender que nos manter ocupados faz parte de uma estratégia de Satanás. Tem um livro que eu também recomendo, do C.S. Lewis, talvez a Gabi, que gosta do C.S. Lewis aí, já tenha visto, que é Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. Não sei quem já ouviu falar desse livro. São várias cartas que o autor coloca como se fosse o diabo escrevendo para o seu diabinho lá, para os seus aprendizes de diabo. E um dos conselhos que o diabo coloca para o seu aprendiz é: mantenha os crentes ocupados. Se você mantiver
cada um deles ocupados, nós venceremos. Se eles estiverem correndo de um lado para o outro, e trabalhando, e até ocupados dentro da igreja mesmo, com os afazeres da igreja, se você conseguir mantê-los ocupados, nós venceremos. Esse é um dos conselhos, e são vários outros conselhos, né, que ele dá para os seus aprendizes. Satanás quer manter você ocupado. Ele quer que você não tenha tempo para orar. Ele quer que você não tenha tempo para ler a palavra, e não só ler, nós vamos estudar hoje sobre meditar. O que seria meditar? Ele não quer que você tenha tempo para jejuar. Ele não quer que você tenha tempo para ouvir Deus. E eu fiz essa pergunta no primeiro culto, eu quero fazer para você, agora que você que está, talvez não tenha ouvido essa ministração ainda, eu sei que alguns aqui já vão ficar craque dessa pregação, porque já vão assistir pela segunda vez. Mas a pergunta é: você é disciplinado na sua vida espiritual? Outra pergunta: qual foi a última vez que você ouviu Deus claramente? Quando foi a última vez que você conseguiu parar tudo, ir para um lugar silencioso e ouvir Deus falando nitidamente com você? Ouvir Deus chamando o seu nome. Você crê que Deus chama seu nome? A Bíblia fala lá, Jesus falou em João no capítulo 10, que o pastor chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Você reconhece a voz do seu pastor? Você já ouviu ele chamando o seu nome, dizendo: Renata, essa é a escolha que você tem que tomar. Esse é o caminho, não anda em dúvida, não, essa é a direção. E nós vivemos tão atribulados, queridos, tão acelerados com tantas coisas, e a gente se sente perdido de tantas escolhas que nós temos, de tantas coisas que nós somos convidados diariamente a fazer, a tomar decisões, e a gente está acelerado, não consegue conversar, não consegue ouvir Deus. E quantas decisões erradas nós tomamos? Quantas decisões erradas você já tomou, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos parar e ouvir a Deus. E esse ato de parar e ouvir Deus é o que a Bíblia chama de meditação. Vamos falar todo mundo junto? Meditação. Esse é o primeiro hábito, a primeira disciplina espiritual que nós vamos estudar aqui, a meditação. E talvez você esteja pensando aí: nossa, o pastor está maluco, porque meditação não é aquele negócio dos orientais lá, que eles ficam lá meditando, os budistas, hinduístas e tal, para alcançar o nirvana. Talvez seja essa percepção de meditação que você tem, mas a meditação bíblica que eu vou mostrar para você não é nada disso. Mas talvez você tenha algum receio desse termo. Eu quero que você derrube aí as suas muralhas, as paredes, e receba essa palavra, porque se você desenvolver esse hábito, querido, de meditação, de ouvir Deus, de parar e ouvir e meditar, você vai crescer muito espiritualmente. Você vai entender que você tem livre acesso ao Pai, e nós vamos participar da Santa Ceia hoje, que é exatamente celebrar que o Cordeiro de Deus foi imolado, o sangue foi derramado, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele venceu a morte, perdoou os nossos pecados. Como nós cantamos aqui, somos mais alvos que a neve, podemos nos aproximar por causa do sangue que foi vertido naquela cruz, e por causa disso nós temos livre acesso. A Bíblia fala que o Senhor Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, e você pode ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, um lugar que era reservado apenas para os sacerdotes no Antigo Testamento. O Senhor Jesus rasga o véu do templo e diz: agora você pode acessar, não por causa do que você é ou faz, mas por causa daquilo que Jesus é e fez na cruz. O sangue dele te justifica, e você pode hoje meditar e ouvir a voz do seu pastor, ouvir o que ele tem a dizer a você. Salmo 1, verso 2 diz assim, eu vou ler vários textos, tá bom? Se você estiver anotando, anota esses textos aí. Diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmo 119, 97 diz: como eu amo a tua lei, medito nela dia e noite. Será que a gente poderia dizer, como o salmista disse aqui? Eu amo a tua lei, nela medito. Meditar, como eu já falei para vocês, não é ler a Bíblia, e nós estamos aqui num tempo, finalizando esse mês, no mês que vem, em dezembro, a gente já finaliza a nossa leitura 4x4, onde a gente vai ter lido a Bíblia inteira, desde fevereiro. Tem sido uma bênção,
Mas meditar não tem a ver com ler a palavra. Meditar é deixar o Espírito Santo tornar essa palavra viva dentro de nós. E ele está dizendo: eu faço isso dia e noite. Salmo 63:6 diz: quando me deito, lembro-me de ti, medito em ti durante as vigílias da noite. É alguém insaciável, alguém que de madrugada vai buscar um tempo de meditação para ouvir Deus. Salmo 119, 148 diz: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. Quando foi a última vez que você parou, acordou de madrugada, você não tem interrupções, não tem ninguém que vai ligar para você, o seu trabalho falta horas para começar e você pode ter um tempo ali ouvindo Deus, ouvindo, simplesmente ouvindo e desfrutando da presença do Espírito Santo. Meditação, nesse princípio bíblico e cristão, significa se esvaziar dessas preocupações, mas não nessa perspectiva budista, hinduísta, de que você tem que se esvaziar a sua mente e você alcança o nirvana e tal. Não, você se esvazia para se encher das verdades, das promessas, da presença do Espírito Santo, e essa palavra se torna viva dentro de você, não se torna só um texto, uma palestra, se torna algo que frutifica, como Jesus disse, lá em João no capítulo 4, se torna um rio jorrando dentro de você, rios de água viva, uma fonte jorrando rios de água viva. É algo poderoso, é algo maravilhoso, é algo que nós só podemos experimentar quando nós passamos tempo com Ele, quando nós ouvimos a direção dEle. Nós vemos alguém fazendo isso muito bem. É sobre o exemplo de Jesus que eu gostaria que chamar a sua atenção, porque Jesus sabia muito bem o poder da meditação, sabia muito bem o poder de se encontrar a sós com o Pai. Olha só esses textos que eu vou ler para você, tome nota se você estiver anotando, mas eu gostaria de te mostrar como Jesus entendeu isso muito bem. E se você pensar comigo, você vai perceber que, poxa, Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, não é? Ele é o próprio Deus encarnado. Ele não precisava necessariamente se retirar, eu penso. Ele era o próprio Deus encarnado. Mas olha o que a Bíblia diz, Mateus 14:13: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Nossa, Jesus parte para um lugar particular, um lugar deserto. Se você for ler o capítulo 14 de Mateus, você vai ver que a multidão descobre que Jesus tinha ido e começa a amontoar. Jesus atende a multidão, mas no versículo 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Não te chama atenção? Jesus tinha tempo sozinho com Deus. E aí eu quero que você pense assim, se Jesus, que é Jesus, via a necessidade de ter um tempo sozinho com Deus, por que eu e você resistimos? E queremos acordar cada vez mais cedo para resolver, fazer o corre do dia, e nós não passamos tempo com o Senhor. Olha o que diz em Marcos 1:35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus é um mestre, e Ele quer ensinar a mim e a você. Nós precisamos ter esses momentos, queridos, a sós com o Pai. Quando foi a última vez que você teve um momento a sós com o seu Pai? Não um momento para pedir, para ficar com a sua mente cheia de orações e pedidos, não. Um momento para ouvir a voz do seu Pai. É isso que eu gostaria de encorajar você. Olha o que Jesus diz, olha o que Ele recebia nesse tempo de oração. João 12:49 diz: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus está dizendo: o que eu estou falando, eu não estou falando por mim mesmo, eu estou falando aquilo que o Pai me mandou fazer e falar. Ele ouvia do Pai e passava para as pessoas, e por isso os discípulos queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. Eram palavras do próprio Deus, do próprio Pai. Agora o que Jesus diz, como eu já falei, em João no capítulo 10, verso 3 e 4, o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora.
depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas os seguem, porque conhecem a voz. Você é ovelha de Jesus? Sim ou não? Amém? As ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas ouvem a voz. Elas não são enganadas. E quantas vezes nós andamos enganados, queridos? Nós passamos horas e horas ouvindo as redes sociais, ouvindo o YouTube, né, com tanta coisa falando para nós o tempo inteiro, e a gente vai ouvindo essas coisas e andando enganados. Quantas pessoas no nosso meio, e nós somos seduzidos a todo momento a projetar um padrão de vida, a trabalhar para comprar uma casa, para comprar um carro assim, assado, a ter tal roupa, tal status, tal celular, e nós somos enganados. E se você for ouvir, e uma das disciplinas externas que o autor coloca aqui é simplicidade, vida simples, viver com menos, baixar seu padrão de vida. Talvez você não precisa trabalhar tudo que você está trabalhando. Por quê? Qual é o seu objetivo? O que você está perdendo? E nós precisamos parar e pensar, por que a gente está nessa roda viva louca? Certa vez Jesus entra na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Maria aos pés de Jesus, desfrutando da presença de Jesus, e Marta correndo para todo lado, preparando uma comida para Jesus, limpando a casa, e ela fica irritada, porque a irmã estava lá fazendo nada aos pés de Jesus, e ela perde a paciência e fala: Jesus, fala para Maria tomar vergonha na cara e vir me ajudar aqui, porque só eu estou trabalhando. E Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, anda ansiosas por muitas coisas, você está preocupada demais, aquieta. Só uma coisa é necessária. Maria entendeu e não vai ser tirado dela. Ela entendeu que o mais importante é a minha presença, é estar comigo, desfrute da minha presença. E nós somos como Marta tantas vezes, queridos, acordamos cedinho e ficamos naquela loucura, igual o Luciano Huck, né? Mas a gente para, por que eu não tive tempo com Deus? Por que eu não orei? E às vezes a gente fala: não tive tempo, até a cara de pau ainda de falar que não teve tempo. Não é que não teve tempo, a gente não priorizou esse momento. Quando nós priorizamos esse tempo, nós criamos esses momentos. Essa é uma disciplina importante, meu irmão. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite decidido, comprometido com Deus, a ouvir a voz dEle, a ter o seu lugar secreto, o seu lugar de oração. Assim como Jesus se retirava, você precisa se retirar, ouvir Deus e ter essa disciplina. O que é então meditação? Uma definição: é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Existe um lugar onde nós ouvimos a voz do Senhor. É claro que o Senhor pode falar com você por meio de uma pregação, por meio de um amigo que conversa com você na rua, em qualquer outro lugar. Deus fala com a gente de diferentes formas, não é verdade? Mas existe um lugar onde o próprio Deus fala com você. Existe um caminho novo e vivo, caminho inaugurado na cruz, que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, em que você é levado a uma sala onde você está desfrutando do banquete do rei, a mesa do rei. Amém, querido? Isso anima você, sim ou não? Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Amém? Isso precisa animar você, porque existe um caminho, você pode ter coragem para entrar, como o apóstolo Paulo nos encoraja. Tenha coragem, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, não por causa daquilo que você faz ou fez, mas por causa daquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus é, por aquilo que foi comprado na cruz. É Ele quem te justifica, e você pode hoje desfrutar dessa presença. Por que nós vivemos hoje, queridos, com migalhas da presença do Senhor? Uma vida pobre de oração, uma vida fria, em que a gente vem ao culto, levanta a mão mais ou menos ali, canta displicente, é para orar agora, olha para todo lado e tal, viajando na maionese. Perdemos o banquete, desfrutamos quase nada. Os casamentos daquele jeito, famílias detonadas, vida financeira de cabeça para baixo, e a gente não para ouvir a voz do Mestre. Qual é a nossa dificuldade? Por que a gente tem tanta dificuldade? Parar. No meio dessa aceleração, ouvir Deus, nos encher de Deus.
O autor diz assim: não há como deixar acesa a chama eterna do santuário interior e permanecer igual, pois o fogo divino consome tudo o que é impuro. Quando você se enche de Deus, tem um tempo para ouvir o Senhor, para desfrutar da presença dEle, a presença dEle, que é luz, vai dissipando todas as trevas dentro de você. E a libertação que você precisa, querido, não é de um pastor ungidão que vai botar a mão na sua cabeça e fazer uma super oração, porque tem gente que acha que se for na igreja tal e o pastor tal botar a mão na cabeça, nossa, aí sim eu vou ser curado. Não, você precisa do bom pastor te abraçar no seu quarto, porque Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, ao ensinar seus discípulos a orar, disse: e tu, quando orares, entra no seu quarto, no seu lugar secreto, fala com o seu Deus lá no seu secreto, e lá no secreto, Deus vai te recompensar. É no secreto, é o próprio pastor, é o próprio Deus quem te ouve, quem te toca, quem te cura, quem te restaura, que liberta você dos medos, onde você coloca isso e desfruta dessa presença maravilhosa. Você é templo do Espírito Santo, precisa se encher dele. Lá em Êxodo 33:11 fala que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Maravilhoso isso, sim ou não? Você crê que o Senhor pode falar com você também face a face? Quantos creem aqui que Jesus ressuscitou no terceiro dia, está vivo, à destra do Pai? Aí não, né, gente? Vamos lá? Quantos creem aqui que Jesus está vivo, ressuscitou, está à destra do Pai? Amém? Glória a Deus por isso. Hoje é noite de Santa Ceia, nós vamos declarar isso em nome de Jesus. Se Ele é um Deus vivo, querido, Ele fala com você hoje, amém? Ele fala com você, Ele ouve você, e se você buscá-lo, Ele tem prazer em te receber, em te ouvir. Como o profeta Jeremias diz: me busca de todo o seu coração, você vai me encontrar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Me procura, me busca, eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu tenho prazer em me revelar. Lá em Apocalipse 3:20, um texto que a gente costuma falar, né, para evangelizar: eis que estou à porta e bato. Esse texto não foi escrito originalmente para não crentes, esse texto foi escrito originalmente para crentes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que ele está dizendo: eu quero cear com você, eu quero ter intimidade com você, eu não quero que você simplesmente frequente um culto, frequente uma igreja, tenha um nome escrito no hall. Não foi para isso que eu morri naquela cruz. Eu morri naquela cruz para me relacionar com você, para te amar todos os dias, para desfrutar da presença que foi quebrada lá no Éden. Deus tinha essa presença, essa intimidade. Na viração do dia, Ele ia lá trocar ideia com Adão. O pecado nos desconectou do Pai. Jesus veio para nos conectar novamente e te levar a um relacionamento íntimo com Deus. Não tem nada a ver com frequentar o culto, querido. Não tem nada a ver com frequentar uma igreja. Não tem nada a ver com ter o nome escrito no livro do hall de uma igreja e bater no peito dizendo: eu sou metodista, 15, 30, 50 anos. Não tem a ver com isso. Tem a ver em fechar a porta do quarto e encontrar um lugar onde nós ouvimos a voz do Pai, e essa voz que nos cura, tira todo o medo, cura todos os vícios, os temores, os pânicos, e a gente para tudo e diz: eu confio em Ti, e você vai sendo cheio dessa palavra, dessas verdades. Meu irmão, eu quero encorajar você em nome de Jesus. Se você ainda não tem esse lugar secreto, um lugar onde você vai ouvir Deus, e eu vou falar a diferença nas próximas semanas de oração, porque tudo que eu estou falando não é oração, e nem palavra, leitura da Bíblia. Eu estou falando de meditação, é algo especial, é algo que tem a ver com ouvir Deus, obedecer a palavra, a não só ler algo, mas desfrutar desse algo. É não só ler um versículo, mas viver esse versículo. Vocês conseguem perceber a diferença? É viver, é diferente. Me lembro de uma história, vou contar bem rapidinho, de um concurso em que tinham que declamar o Salmo 23, e eles iam ver quem era o melhor orador, quem tinha a melhor performance declarando, recitando o Salmo 23, e foram os melhores oradores, com as melhores estratégias, com as melhores técnicas, e fizeram uma excelente apresentação do Salmo 23.
Até que por último foi um senhor muito simples. E ele foi e recitou o Salmo 23 e quando ele terminou, as pessoas chorando, emocionadas, e não tiveram dúvida em dar para ele o primeiro lugar, campeão. Mas os profissionais da oratória disseram: mas como que esse senhor, que nem se preparou, conseguiu vencer esse concurso? E aí os jurados disseram: é porque todos vocês conheciam muito bem o salmo do pastor, mas esse senhor conhecia muito bem o pastor dos salmos. Ele experimentou aquilo que ele estava recitando. Quantos de nós sabemos versículos e versículos e somos entendidos de Bíblia, mas não experimentamos isso? E nós temos sido chamados, queridos, a desfrutar disso, amém? A viver isso, a provar dessa verdade, não só falar sobre ela, mas desfrutar dela todos os dias, em nome de Jesus. Aqui no livro o autor ele coloca algo interessante, que nós gostamos de ter mediadores, e até a Idade Média isso era muito comum. Depois da Reforma Protestante, essa foi uma grande conquista que nós tivemos, em tirar os mediadores, tirar os clérigos, porque criam que só o Papa poderia ser um instrumento, o clérigo, o padre, e até mesmo isso se transporta para o púlpito, para o pastor. Tem pessoas que acham que Deus só fala com o pastor, que a oração do pastor vale mais. Enfim, são essas heranças. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é que nós não precisamos desses mediadores. Veja, os pastores são importantes, os seus líderes são extremamente importantes, honre-os, são instrumentos de Deus na sua vida, mas o que eu quero te mostrar é que você tem livre acesso, você pode ouvir do próprio Pai, você precisa se submeter dentro, inclusive submissão é uma das disciplinas externas aqui que o autor coloca. Você de fato precisa entender como é bom estar debaixo de autoridade, mas você precisa entender que você tem livre acesso ao seu Pai, e nós como igreja queremos te incentivar a provar dele todos os dias. O autor diz assim: na história da religião, nada mais tem sido do que um relato de uma luta por conseguir um rei, um mediador, um sacerdote, um pastor, um intermediário. Assim esquivamos-nos de ir até Deus por nós mesmos, e essa abordagem poupa-nos da necessidade de mudar, pois estar na presença de Deus significa mudança de nossa vida. Muitas vezes é mais fácil dizer: pastor, ora por mim, do que nós mesmos nos posicionarmos para orar e buscar a Deus. Você diz para alguém da oração: põe meu nome aí na oração, ore, mas a gente tem dificuldade, sim ou não? Mas quando a gente se coloca diante da presença de Deus, a presença dele, a luz dele vai dissipando as trevas, os pecados vêm à tona, e muitas vezes a gente não quer isso, e é por isso que a gente foge e se esquiva, de buscar o Senhor. Eu quero finalizar sendo mais prático com você, alguns passos para você de fato ter esse momento de meditação. Primeira coisa que você precisa fazer é se preparar para esse momento. Se você deixar para acontecer aleatoriamente no seu dia, não vai acontecer. Se você disser assim: não, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, e se no final do dia tiver um tempinho, aí eu paro e... eu nem preciso te dizer que você não vai fazer, né? E se fizer, vai ser malemar, você não se preparou para aquilo. Você não preparou um lugar, você não preparou um horário, você não marcou um encontro. E se você não se preparar, você não vai fazer. Salmo 116, 7 diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. O salmista está falando para a própria alma dele: aquieta, calma, eu vou louvar o Senhor, Ele tem sido bom para nós. Tem momentos que a gente vai ter que falar para nós mesmos, porque o nosso eu interior vai querer: não para não, você tem que fazer tanta coisa, vai para lá, não sei o que, vai lá, liga para não sei o que. Não, para, minha alma, calma, eu vou buscar ao Senhor. Você se prepara para esse momento, você tem um ambiente na sua casa reservado, você desligou o seu celular, você tirou as distrações, agora é hora de ouvir a Deus. Você vai concordar comigo? Se nós não fizermos isso, o celular está do lado, aí você lembra: putz, não li aquela mensagem no WhatsApp, não mandei mensagem para tal pessoa no WhatsApp, aí você pega: não, vou mandar rapidinho, aí você pega ali, aí quando você vê, você já está viajando no Facebook, acontece com você? Acontece comigo. O que eu tenho aprendido é: se eu não marcar esse encontro, se eu não me preparar para esse momento não vai acontecer. Quero te incentivar também a meditar nas Escrituras.
Eu dei um exemplo aqui no primeiro culto de algo que aconteceu comigo, esse texto de João 14, 27, a minha paz vos dou. E eu fiquei nesse trechinho aqui muito tempo. A minha paz vos dou. Eu falei, eu quero experimentar essa paz. Eu deixei o Espírito Santo ministrar dentro do meu coração essa verdade e fui em cima dessa única frase, desse textinho aqui, João 14, 27, a minha paz vos dou. E deixei o Espírito Santo ministrar na minha vida. É por isso que a meditação é diferente da leitura da palavra, onde você vai ler uma boa porção. A meditação você pode ter um trecho, uma verdade, e deixa aquilo entrar em você, aquilo se tornar vivo dentro de você. É um exercício que nós precisamos fazer. Lembra que nós falamos? Exercício constante. Talvez você não consiga fazer isso no primeiro momento. Talvez você não consiga parar e se concentrar no Senhor. Mas aquiete-se. Aqui há um estímulo também, se você tem um ambiente na sua casa. Talvez você mora perto da natureza. Eu passei férias, voltei hoje inclusive de férias. Estava lá no Mato Grosso do Sul, numa cidade com bastante natureza. Acordei cedo alguns dias, tinha uma rede na frente do nosso quarto lá da pousada, ouvindo os passarinhos e tendo um tempo contemplando a criação. Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando foi a última vez que você parou para ouvir a criação? A criação revela o seu Deus, e deixar o Espírito Santo ministrar em você, e você parar e simplesmente desfrutar desse momento. Deixar o Espírito Santo te levar a um lugar de intimidade, onde Ele fala com você, onde as coisas começam a fazer sentido, onde você começa a entender, filho, sabe por que está acontecendo isso na sua família? Sabe por que está acontecendo isso nos seus relacionamentos? Sabe por que está acontecendo isso no seu trabalho? Sabe por que eu permiti que isso acontecesse? É por causa disso, disso, disso. É o próprio Espírito Santo que vai mostrando para você, direcionando você, moldando você. E queridos, isso é maravilhoso. Quantos querem ser mais disciplinados nessa disciplina da meditação? Amém? Em nome de Jesus. Então separa um lugar. Nós vamos nas próximas semanas falar bastante sobre oração, sobre jejum e sobre palavra, estudo da palavra. Mas esse é o primeiro passo. Faça esse exercício essa semana. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar.